Bom, boa noite, Ana, que está por aqui por enquanto, e para quem estiver assistindo também depois. A aula de hoje é uma aula extra só de exercício sobre análise combinatória. Vocês já tiveram a vocês já tiveram a aula de análise combinatória ontem, a parte teórica, alguns exemplos também que eu vi que a Duda deu. E hoje a gente só vai resolver os exercícios, tanto como exercícios mais simples, como os que caem no Enem. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Bom, eu ainda não comecei a aula, vou começar agora mesmo. Que bom que você chegou. Então, vamos dar só um resumo, viu? Só um resumo do que vocês viram na aula teórica de análise combinatória. No princípio multiplicativo, né, que a gente vai só multiplicar os fatores. Então, vamos supor um exemplo de como combinar um lanche. Um lanche com pão, um refrigerante, e aí você vai multiplicando os fatores, o número de fatores que você tem. Outro exemplo pode ser o número de cursos e faculdades, e pode ser federal, estadual, particular. E aí você quer curso de enfermagem, engenharia, veterinária, agronomia. Aí você vai multiplicando 4 cursos por 3 opções. Aí você tem 12. Então, isso é um princípio multiplicativo, somente multiplicação. O arranjo é o que a gente tem aqui nessa fórmula. Tem tanto simples como com repetição, que são situações que envolvem ordem. Então, vocês já viram anteriormente, né? Quando uma questão ele fala assim, a ordem importa, ou tem que ser de ordem diferente, aí vocês pensam num arranjo, nessa fórmula de arranjo simples. Ou se tem alguma repetição, com repetição também. A combinação é que a ordem não é relevante, não importa a ordem. Então, ele fala assim, é aleatório e pode ter repetição, pode ser qualquer ordem. Então, vocês pensam em combinação. A fórmula é de combinação simples aqui embaixo, que vocês vão usar o fatorial também, assim como o arranjo. A permutação, a ordem também não é relevante, mas aí você não tem um conjunto de situações. É aqui, ó, é o fatorial. E tem permutação com repetição. Vamos supor, você quer fazer qual é o anagrama da palavra lâmpada. Lâmpada tem várias letras repetidas, o A. Então, você tem repetição. Aí você vai usar essa outra fórmula, permutação com repetição. Você vai dividir pelo número de fatores iguais. Até aí, ok? Vocês se lembram da aula de ontem? Sim. Beleza. Então, a gente só vai resolver exercícios e exercícios e exercícios hoje. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem, eu vou ler com vocês e aí a gente tenta ver o que está faltando, o que está precisando estudar. Esse exercício, o primeiro exercício, é um modelo do Enem. Não caiu no Enem, mas é como se o Enem pedisse nesse estilo, nesse modelo. Uma clínica dispõe de 4 enfermeiras, 2 clínicos gerais e 3 cirurgiões para plantões. Cada plantão deve ter uma equipe composta de uma enfermeira, um clínico geral e um cirurgião. O número de equipes diferentes que podem ser formadas então aí vocês têm que ver. Isso é uma permutação? É um arranjo? É uma combinação? É um princípio multiplicativo? Tem ordem? Não tem? Então, vou deixar aí alguns minutinhos para vocês resolverem. Como só tá vocês duas aqui, se vocês quiserem também falar mais ou menos o que vocês fariam, fiquem à vontade. Então, entrei na aula aqui, mas eu só escutei esse final seu agora, porque travou tudo aqui. Ah, tá bom. Eu posso dar uma voltada bem rapidinho, então, pode ser? Pode sim. Você estava na aula de ontem, né? Que foi a aula teórica, então hoje são só exercícios. Vou passar um resumo
bem resumo mesmo do que vocês viram ontem, que tem o princípio multiplicativo, né, onde vocês multiplicam os fatores. É o exemplo que eu dei anteriormente. Tem 5 cursos e 3 tipos de faculdade: federal, estadual, particular. Então, você vai multiplicar 5 vezes 3, 15. Esse é o princípio multiplicativo. Aí tem um arranjo, que são situações que envolvem ordem. Eu quero fazer alguma coisa, algum exemplo, e ele fala, a ordem importa. Então, você usa essa fórmula de arranjo aqui que vocês já viram ontem, mas que está aqui do lado. Aí, de combinação. A ordem não importa. Então, eu quero fazer uma combinação de uma equipe e tanto faz a ordem não importa. Então, aí você usa a fórmula de combinação, que está aqui do lado, que vocês já viram ontem também. E a permutação também, a ordem não importa, mas você não vai trabalhar com conjuntos, com equipes. E é somente o fatorial, o número fatorial. E tem a permutação com repetição, anagramas. Tem letras repetidas, como que eu vou formar a palavra? E aí você divide pelo que está repetido, ok? Então, esse seria um resumo bem geral. E aí eu pedi para vocês resolverem esse exercício. Vou dar 2 minutinhos. E é um exercício modelo Enem, que tem 4 enfermeiras, 2 clínicos e 3 cirurgiões. E aí, para cada plantão, você tem que ter um de cada. Uma enfermeira, um clínico e 3 cirurgiões. Qual é o número de equipes que podem ser formadas? Aí vocês têm que ver. Vai ser princípio multiplicativo, a gente multiplica tudo, ou um arranjo, a gente vai usar essa fórmula, uma combinação, essa de baixo, ou uma permutação com repetição, aí vocês vão ver. Deu para entender, Sabrina? Travei? Ok. Pro, como ele fala, é um para cada plantão, né? Isso. Aí somaria os 3 ou colocaria um individual? É um de cada. Vamos pensar assim, são 4 enfermeiras, são enfermeiras diferentes uma das outras. Tem a enfermeira Maria, a enfermeira Ana, a enfermeira Sabrina e o enfermeiro Ricardo. São 4 pessoas diferentes. Aí são 2 clínicos gerais, também são pessoas diferentes. Então, você tem que fazer separado. Aí depois que faz separado, soma todos? Não, você não vai somar nada nesse exemplo. Eu vou fazer com vocês aqui. Lembra um exemplo de um curso? Vamos supor, você tem um curso, 5 tipos de curso que uma faculdade pode oferecer. Pode ser engenharia, medicina, veterinária, agronomia e direito. E tem 3 tipos de faculdade: particular, estadual, federal. Quais são as opções? Você multiplica tudo. É o princípio multiplicativo. Nesse exemplo é a mesma coisa. Você tem 4 enfermeiras, 2 clínicos e 3 cirurgiões. Então, vou pegar aqui a caneta. São 4 enfermeiras, né? Aí tem a enfermeira 1, a enfermeira 2, a 3 e a 4. Aí tem o clínico 1 e o clínico 2. Tem o cirurgião plantão, vou colocar aqui plantão. O cirurgião plantonista. Vou marcar com a letra P. P1, P2, P3, porque são pessoas diferentes. Então, você pode ter uma equipe com enfermeira 1, cirurgião, plantonista 1. Ou enfermeira 1, cirurgia clínico geral 1, 2 e plantonista 1. Então, você pode fazer, são várias as opções, sabe, que você pode trabalhar. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo. 4 vezes 2 vezes 3.
E esse é um princípio multiplicativo, certo? Por quê? Ele fala alguma coisa de ordem? Não fala. Ele fala alguma coisa de não ter ordem relevante? Ou Travou? Pra mim só? você está conseguindo me escutar? Agora sim, mas quando você for explicar, travou. Pra mim, agora eu não sei pra eles. Travou aqui também. Para mim também. Travou a explicação inteira? Não, a hora que falou que tem que multiplicar o 3, o 4, o 2 e o 3. Isso, você vai multiplicar o 4, o 2 e o 3, porque se trata. Opa! Porque se trata do princípio multiplicativo. Então, você vai multiplicar esses 3, 4 vezes 2 vezes 3, é o número de equipes que você pode ter. Porque você pode ter enfermeira 1, E1, C1, P1, E2, C1, P1, E2, C2, P1, E2, C2, P2, e assim você pode ter várias combinações. Então, por isso que você vai multiplicar tudo. Isso, 24. Sim, eu também ia fazer, mas o que me confundiu foi esse um pra cada aí. Depois que faz isso, tem que fazer alguma coisa ou só isso a questão? Não, é só isso mesmo, não tem segredo. É bem simples. Ah, é que eu fazeria assim também. Fazer. Só que daí eu lembrei que fala no exercício que tem que ter um pra cada. Eu falei, ué, será que não é assim? Por isso que eu fiquei meio em dúvida. Ah, não, mas é exatamente isso. É um para cada, então você acaba multiplicando tudo. Ok? Ok. Beleza. Então a gente pode passar para o próximo, já que vocês duas entenderam. O próximo exercício é simples também. Quantos números de 3 algarismos distintos a gente pode formar com um elemento do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, reparem que aqui a gente tem, ele quer 3 algarismos, e aqui no total nós temos 6. Então, a gente já não está mais trabalhando com o princípio multiplicativo. A gente está trabalhando com ou um conjunto ou um arranjo, porque ele quer números juntos. Agora, ele está falando que são distintos. Então, o que significa dizer isso? Se atentem a esses distintos. Os distintos é que a ordem importa. Então, qual que a gente já tinha visto anteriormente, qual grupo que a ordem importa, que envolve ordem? É o arranjo. Então, vocês vão ter que trabalhar com essa fórmula de arranjo, ok? Ok. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem. Pode mostrar a fórmula de novo, Pro? Mostro sim. Só para me anotar aqui rapidinho. Para o vestibular, eu acho que é legal vocês já terem em mente na cabeça de vocês algumas fórmulas, como a de arranjo e a de combinação simples. Essas duas, pelo menos essas duas aqui. E aí pensar assim, combinação não envolve ordem. E arranjo envolve ordem. Só essas duas coisas, não precisa ficar decorando outras fórmulas, não. Ou vocês podem voltar na aula anteriormente e ver como que funciona a ordem para vocês não precisarem decorar e na hora deduzir. Ô, Sá, seu microfone tá ligado, você tá batendo em alguma coisa. Agora que eu percebi. Calculadora. Mais Eu também rápido. pensei em alguma coisa. Conseguiu anotar a fórmula? Sim, tem como você voltar na pergunta agora, por favor? Volto, sim.
E aí, pessoal, tá dando certo? Eu tentei aqui, mas não sei se deu certo o meu resultado. Ok, a gente já pode conferir juntas, então. Sabrina, tá dando certo? Ok. Por conta do tempo, eu já vou ir resolvendo com vocês, então. É que eu tô com medo. Eu coloquei tantos exercícios e eu quero resolver pelo menos um do Enem com vocês, para vocês verem como que funciona. Então, eu vou continuando aqui. Ele quer um arranjo simples. Por que é um arranjo? Porque ele fala que os algarismos são distintos. Então, a ordem importa sim. Então, quando a ordem importa, é um arranjo e a gente usa aquela formulinha. Então, eu vou anotar aqui com vocês. Um arranjo de quantos conjuntos, quantos números no conjunto a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 no total. E um arranjo de 3 algarismos. Então, de 6 e 3. E como que é feito isso? É aquela fórmula que vocês viram anteriormente. É o 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Isso em parênteses e fatorial. Vocês fizeram assim? Eu fiz. Boa. Então, aí a gente faz 6 menos 3 dá 3. Então, fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Quanto que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 360. Isso. Por que o 3 fatorial? Você não precisa nem fazer esse 3 fatorial aqui. Porque você já tem aqui com 3 fatorial, então você já pode cortar um com o outro. Cortar esse com esse. Aí você não precisa colocar 3 vezes 2 vezes 1. Aí você só faz 6 vezes 5 vezes 4, que é o resultado. Ok? 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Então, o resultado final é 120. Deu para entender? A não O ser que meu você. resultado Oi, pode falar. deu 120, mas eu fiz diferente. Você resolveu tudo primeiro e aí você dividiu? Eu fiz igual você, o 6 fatorial, daí 6 menos 3 fatorial. Aí eu fiz igual, daí eu fiz o 6 fatorial, e depois que deu esse resultado, eu dividi por 3, que deu 120. Ah, entendi. Você fez o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 6. Isso? Não, eu fiz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá igual a 160, aí eu dividi por 3. Tá errado assim? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu parei no 3, que deu 160. 360. Não, dá para fazer assim também. Dá para fazer assim também. É que você fez vezes 4 vezes 3, aí aqui tinha o 2, 1 e 1. E aqui também tinha 2 e 1. Se a gente for fazer 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Só que você só cortou esses dois, então deu o mesmo valor. É isso mesmo. Só são maneiras diferentes de fazer. Mas é isso mesmo. Deu certo, Sabrina? Sim? Ok. Então a gente vai passar. Então, até agora a gente viu um exemplo com princípio multiplicativo e um com arranjo. Vamos para o próximo. Quais e quantos são os anagramas da palavra pai? Então, o anagrama é quando a gente troca. Então, tem a palavra pai, pode ser pia, ape ou algo do tipo. A gente vai trocar as letras. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês resolverem. Essa também é relativamente simples e a gente já resolve.
Isso aí, Ana. Ok, vocês duas conseguiram. Então, vou responder aqui com vocês. Vocês querem falar como vocês fizeram? Esse daí eu vi na escola, é multiplicação. Fiz 3 vezes 2 vezes um. Aí que deu 6. Mas se tivesse uma palavra repetida, eu tinha que dividir também, né? Pela quantidade de letra repetida. Exatamente, exatamente. Isso mesmo, Sabrina. E Ana. Porque são 3 letras, então 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, como vocês mesmos colocaram. E aí, quais? Aí pode ser pai, pode ser pia, pode ser app, e a aip, e assim por diante. São 6. Pronto, são esses 6. Então, podemos prosseguir para o próximo, que é o que você disse agora mesmo, Ana. Agora a gente vai fazer com letras repetidas, com números repetidos. Querem 2 minutinhos para resolver também? Por favor. Eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Que nem a banana tem o N, a repetida aí vai dividir por 2 ou por 4? Você vai multiplicar. Tá. Então, eu já vou resolver com vocês, então. Pode ser? Sabrina, posso resolver também ou você quer mais um tempinho? Sim? Ok. Então, eu já vou respondendo vocês. Banana, a gente viu que tem o A repetido, que são 3, né? E tem o N repetido, que são duas vezes repetido. Então, a gente tem 6 letras, 6 fatorial. Dividido pelo número de repetições. Então, a gente tem 3 repetidos, que é 3 fatorial, e 2 vezes o N repetido, que é 2 fatorial. Então, a gente vai multiplicar. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. Deu para entender? Vai fazer o fatorial do 3 e do 2 aí? Isso. Vezes 3, fatorial. Aqui. Aí, 3 fatorial. E o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? Então, a gente corta aqui 3 com 3. 2 vezes 1 é 2. Pode cortar aqui, que dá 2. Ó. 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. E esse é o resultado. Vocês podem fazer tudo por extenso também. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, ou como for melhor para vocês. Vocês conseguiram entender, Ana e Sabrina? Acertou, muito boa. Calma, depois você riscou o 3 por causa de ter 3 em cima e 3 embaixo, né? Isso, 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Aí eu Tá risquei certo. 2 com o 4 de cima. Aí ficou 2. Uhum, tá certo, então. Beleza? Então, a gente vai passar para o próximo. Você quer
terminar aí? Eu já fiz. Ah, você fez? Muito bom. Então, agora a gente vai fazer um exercício do Enem. Esse exercício que eu trouxe, ele caiu no Enem de 2021, que foi esse ano, só que ele foi da prova de reposição. Eu acho que quem não fez ou fez depois, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa questão quando vocês fizeram o Enem ou não. Mas enfim, a gente vai resolver e eu vou dar uns minutinhos para vocês também, vou ler com vocês. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5: amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando como elas serão dispostas. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por. Então, eu vou dar 3 minutos para vocês lerem e tentar responder também, e aí a gente já responde junto, ok? Então, aí. Essa daí tem que resolver ou montar a equação? Só montar a equação. Se você olhar as alternativas, é só a equação. Então, aí tem várias opções, né? Tanto de arranjo, como de combinação, quanto de princípio multiplicativo, aí você vê qual que se encaixa. A Sabrina falou C. Por que C, Sabrina? Tem uma coisa que vocês têm que se atentar. Ah, pode falar. Total de 5. Total de 5. Certo. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É por aí, só que a gente tem que se atentar a uma coisa. No exercício, ele fala que ele quer variedades distintas e que não importa como que vai ser disposta, ou seja, não importa a disposição, isso significa dizer que não importa a ordem. Então a gente lembra lá nas fórmulas anteriores, a gente tem o princípio multiplicativo, que a gente só multiplica, que é a opção B, 5 vezes 3. Tem a opção de arranjo, que é a C, que é 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Só que o arranjo, a ordem importa. E aí tem a combinação, que é a opção E. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, multiplicado por 3 fatorial. E isso é quando a ordem importa, que é o que o exercício pede. Então, o resultado seria o E. Então, eu vou Assim não voltar é aqui porque no arranjo ele se importa com a ordem, né? Isso por causa da ordem. Aqui ele fala aqui, ó. Não importa como elas serão dispostas. Então, pode ser amor perfeito primeiro, cravina, petúnia, margarida e lírio. Mas e se for cravina, amor perfeito e petúnia? A ordem muda. Não importa. Pode ser também. Então, a gente vai voltar aqui no nosso resumo. A combinação, a ordem não é relevante, não importa. Então, a gente vai fazer essa fórmula aqui. Até aqui você tinha acertado, Sabrina. Só que aí a gente tem que multiplicar pelo número que está dentro aqui, em repetição. Em repetição, não. Em combinação, que é o 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial, multiplicado por 3 fatorial.
só por conta da ordem. E é isso que a gente tem que se atentar na hora de fazer a questão, só por conta de uma palavra. Vocês conseguiram entender? Sim. Ana? Na Ok. combinação simples não precisa, né, se importar com a ordem. Exatamente. Na combinação não importa e no arranjo importa. Então, por isso que eu falei para vocês decorarem, aprenderem, né? Aprender melhor a fórmula tanto de arranjo quanto de combinação para fazer o Enem. E lembrar que o arranjo envolve a ordem, então importa. E a combinação não importa. Então, por quê? Esse exercício do Enem, na hora vocês não teriam um resumo para lembrar. E aí, se vocês já tiverem a fórmula na cabeça, vocês já vão saber, isso aqui é arranjo, isso aqui é combinação, isso aqui não existe, isso aqui é um princípio multiplicativo e esse aqui é um exemplo que não vai ser. Então, pode ser só esses três, dentre isso aqui, só que não é princípio multiplicativo, porque ele fala da ordem. E aí ele fala que não importa, então não é arranjo. Então, já é direto aqui. Vocês não precisam fazer conta nenhuma, é só bater o olho, ler e lembrar da fórmula. Ok? Ok. Então, eu vou passar para o último exercício de hoje, que também é do Enem. Esse foi desse ano também. Não sei se vocês se lembram. Ih, abriu aqui as notícias. A gente fez em 2020, porque o 2021 é para quem faltou da prova que estava com Covid ou quem não pôde fazer. Aí mudaram, eles deram a segunda chance. Ah, entendi. E você chegou a fazer essa ou não? Essa não. Eu fiz aquela que eu pedi para você resolver, lembra no finalzinho da aula? Ah, sim, entendi. Então, essa vocês vão ver agora, vai ser inédito. Eu vou ler com vocês. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a fórmula assim: as letras, site.com.br, e será de tal modo de que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento de letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então a gente tem que se atentar que esse já foi e que ele quer que Edu sempre apareça junto, ok? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver. Se vocês quiserem ligar o microfone, ou Sabrina quiser escrever também como que vocês estão pensando em fazer, eu já posso dar um norte, ou não também, podem tentar resolver e depois a gente só confere. Eu tô pensando em fazer de um jeito, mas não vai dar certo. Certo? Você quer falar como você está pensando? Até aparecer esse Edu, eu tava pensando em fazer fatorial. Aí depois eu pensei em fazer 7 fatorial e dividir por 3, que seria contínua, mas não dá certo. Você começou a pensar certo. Eu acho que só tem que se atentar que o Edu, ele sempre fica junto.
Então, é como se ele fosse um elemento só, uma letra só. E todas as outras você pode trocar de ordem. Não entendi. Ok, então eu posso explicar, Sabrina também. Tipo, total de letra 7. Só o Isso. Edu que não pode mudar. Tirando o Isso. Edu, fica 4 letras. Então vai ser 7 menos 4? Ou não? 7 Não. fatorial. Não. Vocês não vão utilizar o 7 fatorial. Mas eu vou explicar então aqui. Por Tá quê? bom. Ele quer que Edu fique junto. Então, o Edu aqui pode ter 4 letras, né? Porque são 7 e o Edu tá junto. Então, pode ser 4 letras aqui. Vou copiar. Vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Pode ser Edu aqui e essas letras podem ser na frente. 1, 2, 3, 4. E o Edu sempre tem que estar junto. Aí pode ser a opção também aqui. 2 na frente, 2 atrás. Ou Edu aqui 3 e 1. Ou 3 na frente e 1 aqui. Então sempre pode trocar. E essas letras pode ser, tirando o Ardo, que é igual ao Eduardo, pode ser o R aqui, o outro D aqui, pode ser o A aqui, e qualquer outra letra elas podem trocar, entendeu? Então, sempre o Edu vai ficar junto. É como se ele fosse uma letra só, entendeu? É como se fosse aqui X, ele sempre quer o X junto. Então, vocês, no total, não tem 7 fatorial. Vocês têm 5 fatorial. Porque são 5 letras. Como se o Edu fosse uma só, porque ele sempre vai ficar junto. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? 5 vezes 4, vezes 3. É a permutação. É como você tinha pensado inicialmente, Ana, 7 fatorial. Só que o Edu, como ele fica junto, ele deixa de ser 3. Ele vira um só. E 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 120, né? 120, só que ele fala que a opção Eduardo já tem. Então, é 120 menos 1, porque essa uma opção já foi. Então, o resultado é 119. E vamos ver qual letra que é. É a letra D. Porque o Eduardo Nossa, já é simples assim? foi. Oi? É simples assim? Exatamente, é simples. É só a gente pegar o jeito da questão, né? Se ele fala assim, Edu sempre vai ficar junto, então é um só. Você pode esquecer que vai trocar o E com o U, com o D. Não, sempre vai ser esse. E é fatorial, como você tinha pensado, exatamente desse jeito. Deu para Minha entender? interpretação do texto foi humilhada agora. Sua interpretação tá o quê? Tá humilhada. A única coisa que eu achei que eu sabia e já não soube interpretar isso. Não, é que às vezes confunde mesmo. Matemática é muito de prática, né? Então, a gente vendo um exercício assim, pode ser que caia um parecido, então você já vai ter mais facilidade. Como você não tinha visto um exercício assim antes, aí talvez fica mais difícil. Mas agora você já sabe que não é uma questão difícil, né? Você não estava errada. Sim, sim. E sabe, eu tinha tanto preconceito com matemática que não gostava, e agora eu gosto muito de matemática. Depois que eu comecei a gostar, aí parece que eu aprendo com mais facilidade ainda. Eu não tenho mais dificuldade de aprender. Aí sim, nossa, gostei de ouvir isso. Nossa, isso é muito bom. Fui Eu fazer também uma tinha prova muita com dificuldade. consulta na escola, aí era da geometria plana, eu tinha todas as fórmulas que eu peguei do cursinho anotada no caderno sobre resolver todas as questões, que era com consulta. Aí sim, estourou, hein? Nossa, eu fico muito contente em saber, assim, quando vocês têm dificuldade e
e começa a gostar da matéria, porque a maioria das pessoas fala, eu tenho muita dificuldade, eu não sei matemática, é a matéria que eu mais odeio na vida. Mas é porque às vezes a gente não praticou, né? Como você viu tudo no cursinho antes, você já teve essa prática anterior. Aí você aprende, você vê que não é um bicho de sete cabeças. Tem questão sim que é difícil, que você fala, nossa, agora eu não sei. Mas quando você aprende, você exatamente, você passa a gostar da matéria. Eu também sempre tive dificuldade quando eu era mais nova, mas depois que eu aprendi, agora até a aula eu tô dando. E dá aula Quem super sabe? bem ainda, né? Ah, obrigada. Quem sabe vocês não vêm dar aula também? Ano que vem eu vou dar aula de matemática no cursinho. Isso aí, nossa, agora, nossa, Ana, adorei que você falou, porque eu lembro que no início você falou que odiava matemática, que você não sabia, e agora você sabe. Agora tira de letra aí e até vai ensinar. Você Viu também como as sabia? coisas mudam? Exatamente, como as coisas mudam. E isso me faz, assim, nós professores de matemática, a gente fica muito contente de saber que a gente conseguiu mudar essa opinião, sabe? Ensinar alguma coisa a gente conseguiu passar alguma informação aí, deu certo. Mas vocês conseguiram entender esse exercício aqui, esse último exercício? Sim. Sabrina, deu certo? Ok, esse foi o último exercício que eu trouxe para vocês. Então, vou voltar aqui no primeiro slide. A gente viu tudo isso: permutação com repetição, arranjo. A gente só não viu arranjo com repetição, mas a gente viu todos em geral. Um exemplo de cada um. E vocês agora sabem resolver, já sabiam, agora sabem. E estão preparadas para o Enem. Não tem mais, não. Por hoje eu não trouxe, mas se vocês quiserem, eu posso até mandar alguns exercícios para vocês resolverem em casa. Vocês querem treinar alguma coisa do tipo? Ok, eu mando para vocês então. Exercícios do Enem. Ah, imagina, gente. Então a aula de hoje foi isso. Eu vou mandar para vocês. Posso colocar lá no Drive, depois eu mando no grupo do WhatsApp dos alunos com a lista. Ricardo, se quiser parar de gravar também. Sabe aqueles aplicativos para puxar